campo de batalha, a sagrada batalha mortal. O Bel estava novamente lutando, dessa vez contra o Redin. O Redin estava implacável, usando magias em sequência, e nada que o Bel fazia parecia adiantar. Tal mestre dele era muito superior em todos os sentidos. Num determinado momento, o Bel leva um chute no ombro. Ele consegue ouvir os ossos quebrando. O braço esquerdo dele, que já estava queimado, agora estava realmente completamente inutilizado. Aí o Bel pensando, aquilo estava errado. Ele estava completamente diferente do mestre que ele se lembrava. O Redin que treinou ele para acompanhar Cir. Os olhos dele agora estavam cheios de crueldade. E ele estava realmente tentando matar o Bel. O Bel tenta mais um contra-ataque, não adianta. Até que finalmente ele recebe um golpe. A lâmina entrou profundamente no ombro dele. Uma quantidade enorme de sangue saiu da ferida. Não havia dúvida alguma. Era uma ferida mortal. Enquanto a força deixava o corpo do Bel, um próximo ataque já estava vindo. Mas então 4 vozes vão dizer ao mesmo tempo: pare, Redin. As armas dos 4 Plums estavam todas no pescoço do elfo. Você foi longe demais. Você esqueceu que tinha que se segurar? Você realmente está querendo tentar destruí-lo? Até mesmo a Reif e as outras não vão conseguir curá-lo por completo. O Bel conseguiu ver a Reif e as outras curandeiras ficando pálidas com aquela situação. A cura delas não estava conseguindo acompanhar o que estava acontecendo. Outros membros da família também estavam em choque, esquecendo suas batalhas e observando aquela situação. O Regni vai ajudar o Bel a se sentar e vai dar um elixir para ele. E ele vai questionar o Redin do que ele está fazendo. E o elfo só vai responder. Como se precisasse perguntar isso, é óbvio. Esse coelho idiota atraiu o amor da nossa querida deusa. Então, ele tem que mostrar ser digno disso. Se ele não provar que possui uma alma digna da nossa mestra, então ninguém vai aceitar isso. Nada mais importa. Realizar o desejo da deusa é o dever dele. Levante-se. Fique de pé. Você tem que se levantar. E no dia seguinte, e no dia depois dele, e depois o mestre continuou aumentando a intensidade do batismo. Aí isso vai acabar depois levando a outra discussão com os membros da Freya família. Quais eram as intenções do Redin, por que ele estava forçando tanto? E o Redin vai tentar provocar eles. Por acaso agora ele virou amigo de vocês? E na discussão os outros vão começar a ficar com raiva do Redin também. Até que ele vai falar: nesse sandbox, nesse exato momento, aquele sendo encurralado não é o Bel, e sim a Nossa Senhora. O Belcrânio está cansado, desgastado, mas ele está inabalado pelo nosso truque. Enquanto isso, ele está perturbando o coração da deusa. Aí com o Redin falando isso, os outros vão se virar para o Otar, que está sempre do lado dela. Aí o Otar vai confirmar, é verdade que ela tem passado mais tempo sozinha, pensando, distraída, contemplando o céu. Algumas vezes ela está simplesmente olhando para o campo, assistindo o garoto lutando. Parece que ela está passando mais tempo refletindo. O Redin vai falar: a ideia de alguém resistir ao encanto dela está encantando a deusa. Nós devemos encurralar aquele coelho tolo e acabar com ele. Eu só estou tomando os passos necessários para que isso aconteça. E nisso o Redin vai falar: a partir de amanhã você também vai se juntar ao batismo, gato, chamando o Allen para participar. Aí ele vai tentar dar desculpa falando que o trabalho dele é vigiar a taverna. E o Redin vai pressionar: quanto tempo você vai ficar usando isso como desculpa? Vocês já agiram contra a taverna, não é necessário mais você ficar lá. Deixa a vigia com o Van e os outros. Então ele vai pedir até pro Otar: esmaga aquele coelho com sua espada. Só que o Otar vai falar: não é necessário que eu me junte também, eu deixo com você, Redin. Aí o Redin vai desistir da ideia de convidar o Otar, mas vai falar: a partir de amanhã nós vamos encurralar aquele tolo. Não deixe nenhuma piedade impedi-los. Façam isso completamente. E no dia seguinte, essa terrível luta acontecendo no campo de batalha, e a Asfi vai perceber isso. Os movimentos da Freya família mudaram. Por quê? Aquilo ia muito além do batismo. Era como se eles estivessem perdendo a compostura.
eles estão ficando impacientes? Logo a Freya família está ficando impaciente? Afinal, a deusa da beleza e seus seguidores já basicamente obtiveram a vitória. Mas aí então ela vai pensar, então tem uma irregularidade? Alguma circunstância que eles não preveram está perturbando a família? Não, talvez a própria Freya? E se algo assim fosse acontecer, o único que poderia estar causando aquilo é o próprio Bel. Durante o incidente com a Ishtar família, o Hermes tinha sugerido a possibilidade do encanto não funcionar no Bel. Aí a Sfia vai questionar, Bel Crânio, mas o que é você? Afinal, o garoto era basicamente o causador do caos. Parecia que incidentes surgiam ao redor dele sem parar e abalavam o mundo. Mas agora, com todos os aventureiros mais fortes da Freya família reunidos na casa da família, Asfi podia finalmente agir. Enquanto isso, na casa da Estia família... Eu sou uma deusa tão inútil. A Estia estava triste, caminhando pela casa. Ela esteve assim desde que o Ouranos basicamente a expulsou da câmara dele. Ela já tinha faltado ao trabalho diversas vezes. E o povo já estava meio que sem paciência com ela. Ela provavelmente logo seria demitida. E a Lily, que não sabia de nada que estava acontecendo, já estava pressionando ela para voltar logo ao trabalho, porque estava causando problemas para a família. E não era que a Estia estava com preguiça. Ela não conseguia fingir que estava tudo bem, sendo que o seu seguidor mais precioso estava em apuros. Enquanto ela estava distraída, ela vai ouvir um barulho e vai notar um pedaço de papel no chão. Da onde tinha vindo aquele papel? Era como se alguém invisível tivesse deixado cair diante dela. Ela vai ler o conteúdo daquele papel e ela vai sair correndo procurando o Elf. Aí quando encontrar ele, ela vai pedir a chave para a oficina dele, que ela precisava ir lá rapidinho. E o Elf vai achar estranho, você precisa ir lá? E a Estia vai dar a desculpa de que ela perdeu uma cópia do empréstimo de 200 milhões de vales que ela tinha pegado e que deve ter se misturado com as coisas e acabou na oficina dele. Aí o Elf vai falar, isso parece meio ruim, e vai entregar a chave para ela e vai pedir para ela não perder a chave. Ela pode deixar, mas aí a Estia também vai perguntar o que o Elf estava fazendo. E o Elf estava organizando algumas coisas dele. Só que tinha algo perturbando o Elf. E ele vai perguntar, Estia, você se lembra do porquê eu ter feito a armadura leve? Eu não consigo me lembrar para quem eu fiz isso, mas eu posso ver que eu me dediquei bastante em fazê-lo. Aí a Estia vai segurar as lágrimas e vai falar, você não precisa se lembrar, apenas sinta isso. O laço que você tinha com o aventureiro que usou essa armadura. E a Estia vai correr até a oficina e lá ela vai se encontrar com a Asfi. E isso a Estia vai ficar até emocionada em ver alguém que se lembrava das coisas. E ele vai falar, que bom que você estava bem. Eu estava tão solitária, sofrendo completamente sozinha sem ninguém para me apoiar todo esse tempo. E a Asfi vai falar que ela também estava se sentindo assim. E que foi bom ela ter acreditado que a Estia ainda estaria normal. Só que a Estia ainda vai perguntar, por curiosidade, como você entrou aqui? Tava trancado, não é? E ela simplesmente vai falar, eu sou a Perseus. Aí nisso elas vão conversar e a Asfi vai falar que as ações da Freya família mudaram. Que a família estava impaciente. Aí a Estia, que todo esse tempo estava guardando um pedaço de papel consigo, comentou, será que a hora chegou? Enquanto isso, Bel pensando que ele estava sendo destruído. O corpo dele, a mente dele, o coração dele estavam todos esfarelando com a intensidade do batismo. Ele estava sendo levado além dos limites dele. E isso não estava acontecendo na dungeon, e sim na superfície. E uma coisa que o Bel percebeu enfrentando aventureiros de primeiro nível é que cada golpe deles era mortal. Se ele não aprendesse novas táticas, ele morreria. Se ele não ficasse mais forte com cada gota de sangue que ele derramasse, a vida dele poderia acabar em um instante. E mais tarde, na câmara da deusa, a Freya vai dizer, Bel, que tal você dormir comigo essa noite? Eu não farei nada com você, eu prometo. Então que tal simplesmente dormir aqui? Aí o Bel, que está exausto como um velho, vai pensar, tá tudo bem, se ela não vai fazer nada,
Eu que não tenho mais ninguém a quem recorrer, não tenho motivo a resistir à tentação. Ela é mais gentil do que qualquer um que eu conheço. Ele vai confirmar como criança e subir na cama. Mas logo a mão dela encosta na bochecha dele. E ela vai perguntar: Bel, você quer alguma coisa? Honra e fortuna, força e um legado, o assento do herói, até mesmo o próprio mundo ou o coração de alguém. Seja o que você quiser, eu prometo que conseguirei pra você. Então, você quer algo? Só que a resposta do Bel vem fácil. Nada, eu não quero nada. E a Freya vai dizer: eu tinha a sensação de que você diria isso. E é isso que o torna você, você. E por isso que eu apaixonei por você. Aí o Bel vai começar a pensar: será que eu estou sendo testado? Ele não sabia dizer se era isso. Eu gosto de você, Bel, eu gosto muito. Aí ela vai esticar os braços e abraçar a cabeça dele, encostando-a nos peitos dela. Uma sensação boa, um cheiro bom. Isso não era o bastante, ele não poderia simplesmente aceitar aquilo. Aceitar que todas as lembranças, os sentimentos, os encontros que ele teve não foram apenas um sonho. Ela é quente, aconchegante. Ele estava confortável do lado dela. Era realmente errado agarrar esse amor? Ele não fez o bastante, mas... se eu me esquecer dela, se eu esquecer desse sentimento que me fez rejeitar a Cir, então não me lembrarei do porquê eu a machuquei. Não importa o quanto isso machuque, mesmo que seja tudo falso, eu sei que eu a machuquei. Eu a fiz chorar. Se eu esquecer o motivo disso, se eu rir como se fosse apenas um sonho, isso seria imperdoável. Eu sou Bel Crânio, aquele tolo que não pode mentir para si mesmo. Não importa o quão doce seja a salvação diante de mim, a menos que eu já tenha perdido tudo, eu não posso simplesmente estender a minha mão e agarrar isso. Enquanto minha consciência desaparecia, eu repentinamente percebi uma coisa. Ela, a Freya, ela parou de dizer que me ama. No outro dia, o Bel abandona a batalha, abandona o batismo para ir dar um passeio na cidade. Na mente dele estava a Cir, a garota que tinha desaparecido por completo. E o Bel vai cruzar com o Redin, que vai cobrar dele: você tá fugindo do batismo hoje de novo. E após eles trocarem algumas palavras, o Bel vai perguntar pro Redin: ô mestre, eu estou maluco? E nisso o Redin vai dizer: se você é um herege ou não, isso é irrelevante. Siga em frente. Ficar parado que é imperdoável. Aí depois que o Bel vai embora, o Redin vai até o Van e fala para ele: remova todos os vigias do Bel. Aí o cara vai ficar em dúvida, né? A gente tem que vigiar o Bel. Mas aí o Redin vai falar: há sinais de que a expedição da Locke família está voltando dos andares profundos. E nesse grupo, por exemplo, estava Thousand Elf, e eles tinham que proteger o Sandbox. Aí nisso o Redin vai falar: fica tranquilo que eu cuido do Bel. Nisso o Bel vai até a taverna e a Mia vai acabar conversando com ele. E ela fala: eu não tenho intenção alguma de dizer algo para a deusa. Eu jurei que não a atrapalharia quando a hora chegar. Eu adoraria acabar com aqueles tolos que colocaram suas mãos naquelas garotas idiotas, mas... E o Bel vai ficar confuso: do que você tá falando? E a Mia vai falar: eu sou da Freya família. Você sabe que eu estou parcialmente aposentada da família, não é? Em outras palavras, não ajudar é minha forma de resistência. E o que eu vou dizer a você é basicamente uma rebelião. Então ela vai encarar o Bel e vai dizer: ser um aventureiro não é questão de parecer legal. O último que ficar de pé é aquele que estará no topo. Então acredite em você mesmo e continue firme. Apenas continue correndo. E isso o Bel vai ficar surpreso. Ele se lembrava daquelas palavras. A Mia tinha falado exatamente aquilo para ele lá no começo, 6 meses atrás. E a Mia vai expulsar ele de lá, falar que não tem comida para alguém como ele. E ele vai tentar analisar o que a Mia quis dizer com aquilo. Ela estava testando ele? Não, ela estava tentando confiar algo a ele. O Bel tinha perdido sua casa, seus colegas se foram. Ele só não queria mais se ferir. Mas tudo que ele podia fazer naquele momento era ficar de pé. Tudo que ele podia continuar fazendo é acreditar em si mesmo.
Aí isso Bel vai sair correndo. Mas ele não estava fugindo. Ele precisava parar de ficar com medo de se ferir. Afinal, tinha uma única pessoa que ele ainda não tinha se encontrado com. A ídolo dele que tinha conquistado seu coração. Ele ia encontrá-la, a Ainz. E o Bel vai em direção à casa da Loki família. Mas no meio do caminho, ele se depara com a Ainz, que estava com a Tiona e com a Tione. O Bel vai chamar por ela. E a Tione vão achar aquilo estranho. Era Freya família, o garoto que a Loki falou para tomar cuidado com. Por que alguém como ele estava chamando a Ainz? Ele queria começar uma briga? As duas olhando pro Bel com hostilidade. Contra a vontade do Bel, o coração dele tremeu. Aquilo era uma bifurcação da estrada. Se ela o rejeitasse, a chama ainda queimando dentro dele provavelmente se apagaria para sempre. O Bel começou a suar. O coração dele parecia que explodiria a qualquer momento. Ele não conseguia falar. A língua dele não se movia do jeito que ele queria. Então as palavras saíram com dificuldade. Ainz, você se lembra de mim? Você se lembra de tudo que aconteceu antes? Era a pergunta que o Bel já tinha feito tantas vezes. Mas todo mundo respondeu que não. Mas as irmãs amazonas que vão dizer, do que você tá falando? Vai embora. Nós não temos nada a ver com vocês. Vamos embora, Ainz. E elas vão começar a andar passando pelo Bel. E o corpo do Bel não se mexia. Ele não conseguia esticar o braço dele. As pernas dele tremendo. Não havia esperança. A chama dele começou a oscilar enquanto seu desespero crescia. E então, enquanto a Ainz passava, ela segurou a mão dele. O Bel ergueu seu rosto. Olhou para ela com olhos arregalados. A Tione vão achar aquilo extremamente confuso. Mas pro Bel, o mundo inteiro ao seu redor desapareceu. Tudo o que existia era a Ainz refletida em seus olhos. Então ela finalmente falou: você quer ir treinar? O Bel e as irmãs gritaram ao mesmo tempo: hã? Ignorando a reação deles, a Ainz, ainda extremamente séria, desesperadamente tentou colocar seus pensamentos em palavras. Eu te derrubei tantas vezes. E também eu deixei você descansar no meu colo. E quando você acordou, eu te derrubei novamente. Eu sinto como se tivesse que lutar contra você na muralha da cidade. Eu sinto como se tivesse que ensiná-lo e aprender com você. Ela estava tendo dificuldades em expressar seus sentimentos. Era como se ela estava reunindo fragmentos de um sonho que ela não conseguia se lembrar. Mas a ídolo dourada do Bel respondeu o seu chamado. Eu sinto como se tivesse feito uma promessa com alguém que disse que queria ficar forte. E nisso, os joelhos do Bel vão ceder. Mas não era que ele tinha se entregado ao desespero. Era a esperança, um sentimento de libertação que ele não conseguia mais segurar. Ele cai de joelhos no chão, segurando a mão dela com suas duas mãos, encostando a mão dela na testa dele enquanto ele tremia. Com seus olhos escondidos atrás de suas franjas, lágrimas começam a cair. Aquilo não era impressionante como um cavaleiro jurando sua lealdade a uma princesa, mas ele chorou como se fosse apenas uma criança, e ele também renovou seus sentimentos por aquele que ele admirava. Era apenas isso. E a Ainz perguntava: você está bem? O Bel desesperadamente tenta controlar seus soluços, seu coração tremendo enquanto ele enxugava seus olhos e aos poucos se levantava. Talvez a Ainz nem entendia o que ela tinha acabado de dizer, mas aquilo era suficiente para o Bel. Então ele dirá: estou muito feliz por você ser aquela que eu admiro. O rosto dele, ainda manchado de lágrimas, forma um sorriso com toda a alegria de seu coração. Não foi um erro eu querer encontrá-la. O Bel sorriu uma última vez e diz: estou indo agora. Com apenas aquelas palavras de despedida, ele saiu correndo. O momento do primeiro choro dele, o momento em que ele deixou seus sentimentos se libertar. Junto com a chama ardendo nas minhas costas, eu sigo para confirmar o milagre que a minha ídolo me deu, para confirmar o caminho que eu percorro. Ele estava correndo para o campo de batalha, onde os bravos guerreiros o esperavam.
E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.